Olá, igreja, tudo bom com você? Que bom ter você aqui. A gente está iniciando hoje o nosso podcast, esse projeto incrível que eu tenho certeza que vai ser muita bênção na vida de você. Um local aqui onde você vai estar aprendendo, absorvendo tantas coisas e tantas coisas incríveis da palavra de Deus, que você possa mergulhar, entender, compreender, tirar as suas dúvidas e que este seja o melhor lugar para você aprender tudo isso. E a gente hoje está aqui com um convidado muito especial, o nosso pastor Franco Júnior, pastor, presidente da Igreja de Gileade de Juazeiro do Norte, que está há 14 anos na frente desta igreja. E eu vou deixar ele se apresentar um pouco para que vocês possam conhecer um pouco dele. Depois a gente vai apresentar tudo que a gente vai conversar aqui nessa vez, tá? Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Me apresentar, eu sou pastor Franco Júnior, como você falou, estou à frente da igreja há 14 anos. Eu acho que eu gosto sempre de falar o seguinte: a minha apresentação começa por aquilo que eu tenho, né, de mais precioso, a família. Eu sou casado com a Val Fialho, agora começa pelas netas, né? São 3 netas, são 4 filhos. E a gente tem explorado aí muito temas como a cosmovisão cristã, apologética, história da igreja, arminianismo. Eu penso que seja isso, né? Tudo bem. Pastor, com certeza você deve ter visto algum vídeo dele, algum corte aí de pregação, de algum ensino, de algum estudo, que ele tem se dedicado bastante tempo a realmente ensinar. É um excelente professor, muitas vezes aí ensinando algumas coisas que envolvem as polêmicas, os achismos da galera, que muita gente acha, que muitas vezes deixa de achar, e que é exatamente um dos temas que a gente vai estar conversando hoje. Mas antes de a gente apresentar o nosso tema de hoje, eu quero que você já comente alguma coisa aqui embaixo, já curte, já compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que você é sempre bem-vindo a estar vivendo uma fase incrível na sua vida aqui junto com a gente. E hoje a gente vai estar estudando e conversando um pouco, pastor, sobre pentecostalismo e neopentecostalismo. O que é, da onde é que vem, por que acontece. Talvez você esteja aqui, você se acha que é um, mas talvez viva mais de um jeito, viva mais de um outro, sem entender o que é realmente, de onde é que vem e por que existe. E cremos de tais formas. Então a gente vai conversar aqui hoje. E para que você não fique nervoso, sabendo, agora eu quero saber qual é a diferença, agora eu quero logo entender. Pastor, vamos logo assim para a gente entender essa diferença de um para o outro. Diga aí para a gente o que é a principal diferença onde a gente pode notar mais fácil na prática a diferença do pentecostalismo e o neopentecostalismo. Olha, tem 2 vertentes básicas que vão fazer esse estudo e essa apresentação, né? Uma das vertentes é o socialismo. O estudo desses. Vamos começar de novo, né? Não é socialismo. Socialismo é outra coisa. A sociologia. Olha, tem 2 diferenças básicas. Vai depender muito de onde se estuda. Se você for, por exemplo, para a sociologia vai dizer que é a mesma coisa. Pentecostalismo e neopentecostalismo, para a sociologia, é a mesma coisa. Mas no campo da teologia, aí aqui há uma distinção muito grande, né? Nós poderíamos citar algumas distinções mais ou menos assim. Os pentecostais é uma turma que tem uma preocupação teológica, ela tem uma preocupação teológica, tem uma hermenêutica bíblica, ela tem uma ortodoxia bíblica e ela tem uma preocupação doutrinária. Você observa que nos grupos pentecostais, uma das suas características é a preocupação com a santidade, com o que há por vir. Quando nós olhamos, por exemplo, para os grupos neopentecostais, nós sentimos falta de tudo isso. Então, por exemplo, os grupos neopentecostais, eles não têm uma preocupação bíblica ou teológica, aí a gente vai ver muito texto fora de contexto, não tem uma preocupação doutrinária, não há ortodoxia, não há uma hermenêutica bíblica. Então, é muito comum a gente ouvir jargões dentro da teologia neopentecostal, se é que a gente pode dizer que neopentecostalismo tem uma teologia. Então, as distinções é assim, uma se preocupa com a Bíblia, a outra não tem essa preocupação bíblica, né?
E aí, muitas vezes, a gente acaba esbarrando muito no que a gente vê na sociedade hoje, dentro da igreja, que é criada pelo eu acho. Eu acho que deve ser assim, e a gente abre a igreja. E aí eu acho que não deve ser assim, a gente abre outra igreja. E a gente tem muita igreja que não sabe onde é que vem, mas acha que é alguma coisa. E acha que deve estar certo. E por quê? Porque eu acho. E a gente muitas vezes realmente vive nesse, né? De achar que é, e sem entender o porquê, de onde é que vem. E não nos preocupamos em realmente compreender com profundidade aquilo que Deus deixou para a gente assim, com toda a tua palavra, com toda a riqueza da Bíblia. E isso é o que é importante para que a gente guie realmente a nossa fé. Porque se a gente não usar a Bíblia para embasar toda a nossa fé, a gente, uma hora ou outra, vai se perguntar a nós mesmos: será que o que eu acho é suficiente? Porque não sabemos responder, porque eu acho hoje que isso é assim. Amanhã eu acho que já não é. É interessante que a Bíblia vai dizer que nós temos que estar preparados para dar resposta a qualquer pergunta que se faça acerca da nossa fé. Então, o cristianismo é a única religião que exige dos seus adeptos o conhecimento, às vezes até acadêmico, né? Das respostas práticas, profundas acerca da fé. Não se baseia no achismo, né? Exatamente. Mas em certezas absolutas. E aí é nesse ponto onde a gente precisa entender de onde é que vem, principalmente o pentecostalismo, que é o primeiro, primordialmente de todas essas ideias. De onde é que vem, como é que ele nasce, como é que ele foi realmente fundado. Uma dúvida que a gente muitas vezes tem talvez muitas pessoas tenham essa dúvida. O termo pentecostalismo, ele vem de Pentecostes? Como é que é? Porque é um nome muito parecido, é o mesmo, talvez as pessoas, o movimento Espírito Santo, daquela forma, temos que ser daquele jeito. Muita gente figura aquele de Pentecostes como a gente vê nas igrejas hoje em dia. Como que é o nome que se deu e como é que nasce toda a história do pentecostalismo? É interessante a gente falar isso, assim, o movimento pentecostal, ao contrário de todo o movimento da reforma, ele não se articulou sistematicamente da mesma forma que os reformadores. Então nós temos assim muitos fragmentos para compor o pentecostalismo. Mas deixa eu dizer então de onde vem o que é o pentecostalismo, né? Esse termo, pentecostalismo, ele foi primeiro utilizado em 1907 na Grã-Bretanha, e isso em igrejas históricas tradicionais, como a anglicana, a episcopal e a metodista. E foi chamado de igrejas pentecostais exatamente por fazer essa associação lá Atos 2, o dia de Pentecostes. O que aconteceu ali é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E essas igrejas buscavam exatamente o poder do Espírito Santo. Então, daí foi associado ao que eles buscavam e ao que eles criam ao Pentecostes. Então, só em 1907 é que esse termo Pentecoste é criado, igrejas pentecostais. Mas ser pentecostal, a ideia de busca com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, os carismas, não vem daí. Mas aí, onde é que vem, então, essa história do pentecostalismo? Porque é um tempo bastante distante, né, de Atos 2 até o período que você comentou. Então, de onde é que realmente se nasce ou se coloca a teoria do pentecostalismo até os dias de hoje? Como é que a gente entende essa questão que vem se passando de geração em geração? Interessante a sua pergunta, porque sempre que a gente faz algum recorte teológico, a gente tem pelo menos dois crivos, né? O primeiro é o crivo bíblico. Aquilo que nós cremos e acreditamos que venha a ser uma doutrina, uma teologia a ser seguida, é bíblica. Então, o primeiro crivo é o crivo bíblico. Será que eu encontro respaldo bíblico para isso? E o mais importante, né? Ele é o mais importante. Mas existe um outro, claro que não com importância bíblica, mas também precisa ser ressaltado, porque a gente tem que se observar o seguinte: isso aqui eu encontro algum vestígio bíblico, mas isso se sustenta ao longo da história da igreja. Em algum momento, os pais da igreja, os apóstolos, em algum momento, os reformadores discutiram esse assunto. Então, quando a gente fala de pentecostalismo, a gente vai lembrar o termo pentecostalismo só surgiu em 1907, bem recente. Mas a ideia
dos dons espirituais, aí é bem mais antigo. É porque tem uma diferença onde é um termo dado, né? Talvez na era mais moderna, a gente entendia mais algumas questões e compartilhava de forma global as ideias já. Outra coisa, e assim, o termo dado numa base teórica que se conversava desde os primórdios da igreja, né? Outra coisa é a gente criar uma teoria nova, com nomes novos, onde nunca se estudou, onde nunca se compartilhou, onde nunca se comunicou, e se colocou como uma verdade ou uma nova verdade de que alguém descobriu algo novo na Bíblia. Essa é a ideia. Eu vou dar um exemplo assim de que é algo novo, é um fenômeno atual e que as pessoas às vezes não param para pensar. A gente pode citar, por exemplo, essa confissão positiva, declarar atos proféticos. Tudo isso você até encontra isso na Bíblia. Mas será que aquilo ali eu posso extrair uma doutrina? Então, são esses cuidados que tem que se ter, né? Então, quando se pensa em alguma coisa em que a gente olha na Bíblia e encontra, assim, eu tenho que observar, assim, o que eu estou encontrando nesse versículo, dentro do contexto, é o que eu penso. E aí depois eu tenho que, além do contexto, às vezes eu tenho que ir para uma leitura de todo o capítulo, talvez de todo o livro e depois de toda a Bíblia. E aí, se ainda assim eu observar que é algo novo, nunca ninguém pensou, ou mesmo que alguém tenha pensado, a gente observe assim, desde quando se pensa nisso? A gente vai ter que observar se lá no início, se alguém falava sobre isso. Quando se fala do termo pentecostalismo, eu não vou falar nem pentecostalismo, vamos utilizar o termo lá na sua nascente, que era a busca pelos dons espirituais, ou a crença nos dons espirituais. Nos dias atuais, existem duas correntes que tratam sobre a questão dos dons espirituais. São os chamados cessacionistas. Essa turma crê que os dons, os dons espirituais cessaram logo ainda no primeiro século da igreja cristã. Então, isso só aconteceu, só tinha os dons espirituais ali com os apóstolos. Depois disso, cessaram. O problema dessa corrente teológica é que nós não temos respaldo bíblico para isso. Não existe um versículo bíblico onde aponta o fim dos dons espirituais. Então, tudo que se tem é uma teoria sem base bíblica para isso. E aí você tem que fazer uma manobra exegética para poder explicar isso. Mas quando a gente fala da busca do batismo com o Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, do carisma, que tudo isso vai culminar no pentecostalismo, aí a gente já observa algo bem diferente. Por exemplo, a gente observa, biblicamente, lá em Corinto, por exemplo, na igreja de Corinto, a gente vai observar Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou pelo menos o que nós entendemos que seja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai tratar sobre os dons espirituais. Então, falar de dons espirituais é bíblico. E a gente vai observar agora. E falar do Espírito Santo, dos dons do Espírito, se mantém ao longo da igreja? A resposta é sim. Ao longo da igreja, da história da igreja, isso se manteve. A gente pode citar aqui, por exemplo, dois pais da igreja. Tá? Eu posso citar Irineu de Leão. Ele viveu no segundo século, entre os períodos de 130 a 202. Ele escreveu um livro chamado Contra Heresias. Nesse livro, o que é que Irineu diz? Eu vou citar aqui o que é que ele fala. Ele diz o seguinte: como ainda ouvimos muitos irmãos da igreja que possuem o carisma profético e que, pelo Espírito, falam em todas as línguas, revelam as coisas escondidas dos homens para a sua utilidade e expõem os mistérios de Deus. O que é que nós encontramos no segundo século? Nós encontramos aqui alguém falando, e alguém com respaldo, falando sobre os dons do Espírito. Depois disso, nós podemos citar ainda João Crisóstomo, agora no século IV,
E ele vai exatamente nessa mesma linha. O que é que Crisóstomos disse? Ele disse, pelo Espírito Santo, vemos assembleias de sacerdotes e possuímos multidões de doutores. Desta nascente brotam dons de revelação, graça de cura e todos os outros carismas que adornam a Igreja de Cristo. Então a gente pode observar que discutir os dons espirituais, o carisma, não é algo novo. Estava presente em toda a história da Igreja. E assim, a gente começa a observar a preocupação exatamente como o senhor falou, né? De que era uma busca pelos dons espirituais, mas nunca uma busca da qual a gente vê hoje, que é uma busca de uma forma teatral, experimental ou né, brilhante da forma que a gente quer ver hoje, espetaculosa da forma que a gente quer ver hoje, porque é uma preocupação desde de Paulo, onde a igreja busca os dons para a própria igreja, para o benefício e crescimento da própria igreja. E as pessoas muitas vezes, hoje em dia, usam até a desculpa de que buscamos porque é o dever do crente, porque você tem que buscar, porque você coloca isso, e muitas vezes as igrejas colocam um peso sobre as suas ovelhas, de que se você não falar em línguas, irmão, tu não é crente. O problema é de onde tiram isso, né? É esse. Então, assim, da onde é que você primeiro coloca essa questão, esse peso sobre a ovelha, sobre isso, né? E se você não falar em línguas, você tem que falar em línguas, e buscam-se esses dons, porque aparentemente você tem um nível a mais de crente, que você fala em línguas. Aonde vira-se realmente esse estilismo pelos dons espirituais, ou por quanto mais eu tenho um dom, mais cargos talvez eu tenha, e não mais é para o crescimento da igreja, ou para as bênçãos da igreja. Olha, a gente pode citar um bom exemplo disso que você está falando, Yuri, quando nós observamos Atos 2. A igreja experimentou algo novo, nunca vivido antes. O que aquela igreja fez? Ao invés daquela igreja experimentar e querer replicar aquilo ali, dando ou supervalorizando a experiência, o que aconteceu ali? Pedro vai buscar uma explicação bíblica histórica. Então, ele vai explicar para todas as pessoas que estavam ali o que é que estava acontecendo. Ele vai dizer que não estão bêbados, que aquilo ali não é algo daquilo que eles estavam pensando, mas era o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento feita lá em Joel, capítulo 2. E é isso que a gente deve buscar, né? Exatamente esse compreensão. A palavra de Deus, ela nos emociona, ela afeta as nossas emoções, as nossas almas, mas assim, ela é racional, muito racional. Toda ela se explica. Muitas vezes nós não temos a total capacidade de entender, isso é uma verdade. A gente cria algumas teorias, estamos aqui, estamos ali, não conseguimos fechar pontas todas que ainda existem, mas ela é muito racional. E a gente deve buscar essa racionalidade em todas as coisas. Mas a gente vive numa forma de qual agora, como eu falei no começo, eu acho que deve ser assim. E quando a gente começa a estudar a história do pentecostalismo, a gente não simplesmente nasceu assim. Foi dado por ondas, e a primeira onda agiu de uma forma, a segunda fez de outra forma, e a gente chega na forma que temos hoje, né? Que exatamente o tema que a gente está conversando, de neopentecostalismo, de que eu não sei se a gente lembra do que aconteceu antes, e vivemos pelo que achamos, mas a gente começou desde o começo. Mas como é que se deu essas ondas para que a gente chegasse a entender as igrejas que a gente tem hoje? A gente vai entendendo assim. Os primeiros séculos da era cristã, não houve uma preocupação de sistematizar o estudo do Espírito Santo. Então, nós temos ali, pelo menos, os 8 primeiros séculos, muito fragmentado um estudo do Espírito Santo. A pneumologia, ela não é explorada, não é sistematizada. Se fala muito do Filho, fala muito do Pai, e com excelência, mas não tem um estudo tão aprofundado do Espírito Santo. Só que isso não quer dizer que nunca se falou. Se fala sobre os dons do Espírito, fala-se sobre o carisma, mas, como eu disse, de forma fragmentada. Então, qual é o problema?
O problema é que, como não houve uma sistematização, isso passa de uma geração para outra sem a devida atenção. Então, cada um pega um fragmento daquilo e transforma em algo diferente. E aí a gente vai tendo, assim, algumas coisas boas daquele movimento, daquele pensamento, e depois ele desanda e aquilo que começou muito bem e correto biblicamente, ele acaba não progredindo da forma que se esperava. E então, assim, isso aconteceu nos primeiros séculos e a gente tem isso, assim, num avanço grande na história da igreja. Quando você fala das ondas do pentecostalismo, a gente vai entendendo o seguinte: ao longo da história da igreja cristã, nós podemos observar que esses estudos da doutrina do Espírito Santo foi, como eu disse, fragmentada, né? Então, quando se utiliza o termo pentecostalismo, ele é novo, como eu disse, mas a ideia de estudar os dons do Espírito também já disse que já vem lá desde os pais da igreja. E aí o pentecostalismo, como nós conhecemos hoje, ele teve uma origem anterior ao seu termo, e aí a gente pode citar, antes mesmo de citar as ondas, é importante nós observarmos o que influenciou a primeira onda, para que a gente entenda como é que surgiu o pentecostalismo como nós o conhecemos hoje. E aí, antes da primeira onda, nós temos alguns movimentos que nós podemos citar. Entre eles, o movimento dos Quakers, na Inglaterra, surgiu na Inglaterra ali por volta do ano 1646. Né? Quais eram as características desse movimento? Eles tinham como característica principal a honestidade espiritual. Então, eles acreditavam que alguém convertido, ele tinha uma mudança no seu caráter, no seu comportamento, a forma de viver era diferente. Eles chamavam isso de honestidade espiritual. A outra característica é que eles eles buscavam se consagrar até serem cheios do Espírito Santo. E aí eles tinham essa busca incessante que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então, eles já acreditavam em algumas questões, como, por exemplo, profecias, visões e curas. Mas eles também tinham um zelo missionário. Eles entendiam que precisavam alcançar os perdidos. Então, entenda, nesse movimento, eles tinham um zelo missionário, eles buscavam ser cheios do Espírito Santo, mas eles também se preocupavam com uma questão diferente, assim, eu preciso levar o evangelho aos perdidos. E assim, não é nem essa questão de levar o evangelho aos perdidos, né? Mas de viver o evangelho que resulte na mudança real de vida, uma metanoia perfeita daquilo que eu vivi realmente, não vivo mais, né? Não é só eu vou usar e vou ganhar e não me preocupar com o que eu vivo, mas é ter uma honestidade bíblica da qual realmente se vivia o que se pregava. Eles se preocupavam em realmente ter uma transformação de vida, né? Mas tinha um outro movimento, e esse teve até mais influência, que é o movimento pietista. Esse surgiu na Alemanha, no século XVII, e as suas características, quais eram? Primeiro, eles acreditavam nessa experiência pessoal com Deus. Mas eles também acreditavam nessa questão da santidade. Então, eles acreditavam que alguém convertido, eles teriam uma experiência com Deus, e essa experiência ia fazer com que houvesse mudanças significativas e profundas na vida do indivíduo. Ele se tornaria santo, ele buscaria a santidade no dia a dia. Outra característica desse movimento é que eles tinham muito cuidado com aquela vida comunitária, um ajudando o outro. Outra característica é que eles tinham como um instrumento motivacional o estudo escatológico, o estudo das últimas coisas, a volta de Jesus. Então, veja bem, como é que o movimento pietista funcionava? Eles funcionavam da seguinte forma: tem que viver de vida santa. E isso por quê? Porque Jesus está voltando. A visão desse movimento tinha a visão de alcançar o perdido e levar para o céu. E para isso a pessoa tinha que viver uma vida santa.
Essa era uma das suas principais características. E aqui a gente pode colocar dois expoentes, né? John Wesley e John Fletcher. Esses dois vão para o movimento, são aqueles que estão à frente do movimento metodista. John Wesley queria, inclusive, que Fletcher fosse o seu sucessor, que desse continuidade ao movimento metodista. Mas Fletcher morreu antes disso e o movimento deu continuidade. Só que esse movimento metodista é o movimento que vai ter mais influência nos Estados Unidos e ele vai produzir um outro movimento chamado movimento de santidade. Esse movimento de santidade também tem esse apego escatológico, um apego missionário, e é nesse movimento que nós vamos ver a primeira expressão batismo no Espírito Santo para um processo de santificação. Então veja, tudo isso vem antes da primeira onda. E aí a gente vai avançando um pouco mais, e aí nós vamos chegar no movimento da fé apostólica, Charles Parham. Aí os ouvintes já devem já ter ouvido falar de Charles Parham, porque é no seminário de Charles Parham que William Seymour aprende ali as primeiras lições sobre esse movimento de carismas, dons espirituais. E aí, lá na Rua Azusa, é onde explode tudo isso. Então, antes de nós chegarmos na Rua Azusa, nós tivemos todo esse processo. Um fato histórico da igreja é exatamente a Rua Azusa, né? Muitas pessoas que dizem, dali se explodiu o movimento pentecostais para todo mundo, né? E conhece muita história de igrejas, locais assim que, sabe, a partir dali, então, a gente viveu, e aí eu acho que começa algumas coisas a complicar, né, do pentecostalismo, de algumas coisas, até de ramificações, porque começou a querer copiar aquilo ali que acontece, né? Então, começou a não mais se estudar somente ao que é a teoria e o que se buscava. Porque a Rua Azusa é algo impressionante, mas não é só por todo o ambiente que se aconteceu, mas é porque tinha todo um contexto como a gente está estudando aqui agora, como está sendo esclarecido para você, né? E se você está um pouco perdido ainda, assim, cara, é muito nome, é muita data, é muito contexto, é muita coisa, não te preocupa, a gente está preparando um curso sobre a história da igreja, um curso que você vai poder aprender minuciosamente tudo isso aqui que a gente está conversando, de todas as formas, não só aqui do pentecostalismo, mas de todas essas datas, todos esses nomes, o que é que isso influenciou e onde é que todo o trabalho desses homens de Deus resultaram, tá? Então, se você quer mais atenção sobre toda essa história da igreja, você quer preparar aí todo o teu estudo sobre isso, fica atento às nossas redes sociais, Igreja de Leal de Juazeiro, que a gente vai estar tendo aí muitas coisas para você estar aprendendo e aplicando nas suas lideranças, na tua igreja, onde você estiver servindo a Deus. Mas, pastor, continuando aqui, a gente vai chegar agora na Rua Azusa, depois de falar um pouco mais sobre esses homens, e o que foi realmente esse movimento da Rua Azusa, o que isso colocou para frente, porque agora a gente pode dizer que começa o envoo de algumas coisas. Aqui começa o movimento pentecostal, né? É nessa data, ali por volta de 1606, que nós estamos dando início ao movimento pentecostal como nós conhecemos. Só entenda que nós, por trás disso, nós temos uma grande influência de todos esses movimentos. E o movimento pentecostal, desde o seu nascedouro, lá com William Seymour, com Charles Parham, ele é um movimento, como eu já disse anteriormente, ele não se preocupou em sistematizar. Então, ele já começa dividido na primeira onda. Só para que se tenha uma ideia, você tem ali Parham, ele acreditava que a evidência inicial do dom do Espírito Santo era o falar em línguas. Parham acreditava nisso. Né? E aí, vamos deixar para o período que nós formos falar sobre a história da igreja, falar um pouco mais sobre Parham e algumas controvérsias sobre ele. Com certeza você conhece alguém que é desse mesmo pensamento aí, que assim, cara, não, você batalha o Espírito Santo, fala línguas aí pra lá e ver. Aí a prova... Mas o William Seymour, discípulo dele, aprendeu com ele, no início do seu ministério, ele também concordava com isso. Já no final do seu ministério,
ele já discordava desse quesito de que falar em línguas era evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Mas voltando para a primeira onda, essa primeira onda, então, ela está fortemente ligada a William Seymour, ao movimento das igrejas luterana, wesleyana, metodista e, consequentemente, com o arminianismo. Então, entenda que lá no nascedouro do movimento pentecostal, o que é que nós temos? Como vem das suas influências do metodismo, wesleyanismo. Então, automaticamente, a igreja pentecostal, ela nasce arminiana wesleyana, né? No Brasil, nós podemos citar aqui a chegada das primeiras congregações cristãs do Brasil. E depois os suecos, Daniel Berg e Gunnar Vigen, né? Fundadores aí da nossa maior denominação pentecostal brasileira, a Assembleia de Deus. Essas denominações, nos primeiros 40 anos, predominaram aqui no Brasil. Então, isso é a primeira onda. O foco da mensagem nessa primeira onda, o que era? Era o batismo com o Espírito Santo e a evidência de falar em línguas e a evangelização, além de uma vida santa e a eminência da volta de Cristo. Então, a primeira onda acreditava no falar em línguas, na santidade, mas como ela tinha uma eminência da volta de Cristo, o fator escatológico, ou seja, o estudo bíblico, estava presente. É exatamente isso aí. A gente percebe que ainda na primeira onda, eu queria deixar isso bem claro, que até para você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, entenda, e para você prestar atenção bem certinho, né? A primeira onda, ela tem totalmente ligação com tudo que a gente estudou até agora, né? Então a gente conversou até agora, que tinha sua dedicação teológica, tinha a sua vida de santidade, tinha a ideia de que você voltasse os dons espirituais para a igreja, você tinha ainda toda uma base teológica dentro dela. Não foi só o movimento como a gente vê, não é só algo. Tinha uma história por trás daquilo ali, baseando aquilo. Então, se vocês queremos viver, porque as pessoas querem confundem muito exatamente esse batismo do Espírito Santo, aquilo que aconteceu, o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, ou nessa primeira onda, de que vamos replicar. Mas não adianta você replicar só por muito insistir. Tu vai ter que entender. Se a tua igreja está aí todo dia, vamos viver aquilo, vamos viver aquilo, vamos viver aquilo. Não é por muito declarar que você vai viver, é por muito entender. E por muito praticar a santidade. Né? Por que esse movimento de primeira onda buscava isso? Qual o objetivo? Santidade. Isso. E por que buscavam santidade? Porque acreditavam na eminente volta de Jesus. Uhum. Então, tinha um entendimento escatológico por trás, tinha um porquê. Eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo para ser santo, porque Jesus está voltando e eu quero ir para o céu. E aí entra uma pergunta muito interessante, porque a gente começou, o senhor falou de Armínio, e é um outro curso que a gente está preparando sobre arminianismo aqui na nossa igreja, e para você vai ser um prazer gravar essas aulas para que você possa entender. E muita gente pensa, mas eu preciso estudar isso aí. Mas exatamente esse passo a passo que deu. Aquilo aconteceu as pessoas terem uma expectativa na iminência da volta de Cristo. Mas se eu não sei no que eu volto, que eu já acredito na volta de Cristo, se eu não estudo como é que isso acontece, eu não vou me preparar para isso. E eu não vou buscar a santidade. Logo, não adianta, meu irmão, você querer declarar, você jejuar, você se consagrar, você fazer o que você quiser, para que você tenha algo parecido com o que aconteceu na primeira onda. Porque a gente muitas vezes tocamos os louvores e nos emocionamos com os louvores e achamos que isso é algo do Espírito Santo, como um dia foi, mas não é. E nós queremos, assim, replicar aquilo que já aconteceu. Isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia não nos manda replicar. Aquilo ali aconteceu para que nós tenhamos entendimento de tudo que está acontecendo. Uhum. Então, querer replicar aquilo não faz sentido, porque aquilo aconteceu para que nós pudéssemos viver uma vida santa. Então, hoje nós temos condições de viver essa vida santa. Exatamente esse problema, porque a gente queremos replicar o método, mas não queremos replicar o objetivo daquilo, que era uma vida santa. Vivemos uma vida
como qualquer um, que muitas vezes hoje nós temos uma cultura que dizemos até são os cristãos não praticantes. Você contabiliza isso em centro de IBGE. Então você não busca santidade, você não ora, você não tem uma consagração para a si. Então, mas você quer um avivamento, você quer um mover do Espírito Santo e acha que é pelo muito cantar, pelo muito estar na igreja, pelo muito, sei lá o quê. Ninguém se preocupa com por quê. Por que eu quero o enchimento com o Espírito Santo? Atualmente, estamos na terceira onda, vamos falar da segunda, mas a gente só lembrar assim, a primeira onda desejava ardentemente ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque precisava ser santo. Então, buscava o Espírito Santo. Por quê? Para ser santo. Tá, por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Por quê? Porque nós queremos ir para o céu. Hoje... Nós entendemos como é que vamos falar. Exatamente. Só é por esse meio. Então, hoje, o que as pessoas buscam é enchimento do Espírito Santo. Para quê? Para tocar melhor? Uhum. Então, veja bem, as pessoas não estão preocupadas com com os primórdios do pentecostalismo. Evangelização, santidade, o entendimento escatológico. Uhum. Nada disso hoje está presente nesse movimento de terceira onda do pentecostalismo, que é o neopentecostal. Mas antes de irmos para o terceiro, a gente tem que falar do segundo, né? Aí, a segunda onda. Onde é que embolou o meio de campo aqui agora, como a gente diz? Como foi que se desse a segunda onda? Bom, a primeira onda, só para lembrar, nós estamos falando lá de 1906, né? E aí nós acabamos de ver ali quais eram o foco da primeira onda. A segunda onda já acontece agora em 1900, alguns estudiosos vão datar ali da década de 40, 1940, e alguns chegam até ali a década de 60, 1960, né? Olha só, pastor, só para a gente dar uma base para o senhor que está nos ouvindo aqui, de que a gente sai de 1646 vai para 1906. São quase 300 anos de história de homens buscando. São 60 anos, né? É de 1906 para 1940. A primeira onda. Sim. Sai de 646, 640, com os quakers, como o senhor falou, e chega até 906. A primeira onda ela aconteceu em 1906. Isso. Mas assim, a história, a base disso ali, se vinha de homens que um ensinaram ao outro, um insistiram com o outro, um queria... Vou buscar. Sim. São 300 anos de santidade, irmão. Dos caras buscando santidade. O problema é que não estava sistematizado, né? Mas assim, a ideia é exatamente. A gente tem dois no meio do mundo hoje em dia, rapaz, vamos fazer aqui meia hora de oração. Vamos fazer aqui vamos fazer 40 dias. E você não tem paciência e dedicação naquilo ali. Você quer fazer uma oração e por muito você declarar, você quer fazer. Não vai acontecer nunca. Mas vamos lá, da segunda onda, a gente tem mais uns 40 anos, como é que foi? Aí, dependendo de alguns estudiosos, vamos datar entre 1940 e 1960, né? Uhum. E aí, essa segunda onda está muito ligado ao que é chamado de movimento de tendas. Tem esse movimento porque foi promovido por os missionários americanos e brasileiros com a chegada da igreja do evangelho quadrangular aqui no Brasil. E se popularizou porque eles realizavam campanhas evangelistas em tendas, e aí havia milagres. Deste movimento, nós podemos citar 3 denominações aqui no Brasil, né? Sendo elas o Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Essas igrejas vêm na segunda onda. O foco dessa segunda onda já muda um pouco da primeira. Qual então o foco dessa segunda onda do pentecostalismo? O foco dela é em cura divina, batismo com o Espírito Santo e a expulsão de demônios. Então, se perdeu já alguma coisa entre a primeira e a segunda onda. Sim. A primeira onda tinha uma preocupação com santidade e tinha uma preocupação escatológica. Na segunda onda, você tem cura divina, você tem batismo com o Espírito Santo e você tem expulsão de demônio. Começa a se evidencializar mais alguns outros fatores, porque assim, tudo isso, quando a gente fala da primeira onda, gente, não é que não existia. Se tinha curas, se tinha milagres e maravilhas, as coisas aconteciam. Só que como isso não era o foco, isso virava parte do contexto. O foco era a santidade.
O foco era a esperança da volta de Cristo. Era como se era desde a pergunta dos apóstolos: "E tu volta quando, Jesus?" Porque é exatamente isso. A gente deve viver nessa expectativa da volta de Cristo, porque é aquilo que nós mais anseiamos. E não é só pela volta de Cristo, mas o crente tem que anseiar por viver com Cristo. Mas a gente só vive com Cristo quando Jesus voltar. Então, o que é que você verdadeiramente anseia? É a exposição do que Cristo pode fazer ou de viver com Cristo? Né? E é exatamente isso, assim, o foco não era essa pela onda. O foco era viver em santidade, porque eu quero viver com Cristo. Né? E a gente começa a se evidencializar algumas coisas, como o senhor está falando aí, que vai começar a destoar, começa a desfocar, e isso vai nos trazer algumas consequências na parte já histórica para a gente chegar na parte mais moderna. E o que é que isso ocasionou? Bom, isso ocasionou algumas mudanças, né? Você percebe que há essa diferença. Quando se fala agora em cura divina, quando se fala em expulsão de demônios, esse movimento de segunda onda, ele chega nas igrejas históricas. Uhum. Então, antes você tinha aquelas igrejas vindo da Assembleia de Deus, aqui na segunda onda você tem a igreja quadrangular, mas com o advento da segunda onda, esse movimento pentecostal alcança agora as igrejas históricas. Só que quando alcança as igrejas históricas, muda um pouco o nome. Então ela agora passa a ser o movimento carismático. Então nós temos o continuismo, são 3 nomes para quase a mesma coisa, que é os dons do Espírito Santo, é o continuismo, que acredita que os dons espirituais continuam para os dias de hoje. Dentro do continuismo, nós temos os pentecostais e os carismáticos. O que difere uma coisa da outra? Os pentecostais, eles são os de primeira onda. Então, eles buscam santidades, ele tem uma preocupação escatológica. Os de segunda onda são os carismáticos. Então, eles entendem, buscam cura divina, tem a expulsão de demônios, embora também busquem o batismo com o Espírito Santo. Mas passam a deixar de lado alguns elementos da primeira onda. Então, assim, a gente já entende. A gente tinha os pentecostais que buscavam o batismo do Espírito Santo pela santidade. Os carismáticos buscavam o batismo do Espírito Santo pela evidência dos dons espirituais. Por querer curar, por querer expulsar demônios. Então, é realmente como eu falei, né? Mais por uma evidência e não pelo seu pessoal com Deus, né? Intimidade com Deus mesmo, não é isso? Isso. Terceira onda, que é a que se vive hoje, ela teve início aqui no Brasil, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos, ela surge ali na década de 70, início de 80, e ela é fortemente caracterizada por um certo afastamento. Se a segunda onda se afastou, essa terceira onda é que se afasta ainda mais das doutrinas pentecostais clássicas. E há um apego agora aquilo que foi comumente chamado de teologia da prosperidade. Então, entenda, primeira onda, preocupação, santidade, a preocupação escatológica. Segunda onda, cura divina. Você está saindo de uma preocupação com ser santo e uma busca incessante por Deus para se preocupar mais com o homem, já na segunda onda. Sim. Na terceira onda, isso fica tão evidente que se abandona completamente aquelas doutrinas fundamentais da primeira onda do pentecostalismo. Então, aqui passa a se evidenciar, o homem passa a ser o centro de tudo, né? E aí nós chegamos agora nesse neopentecostalismo, como eles são chamados. E nesse movimento neopentecostalismo, nós podemos destacar algumas igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus, a Mundial, a Renascer, a Comunidade Sara Nossa Terra. São igrejas que vêm nesse pacote da terceira onda. Assim, algumas igrejas que explicitamente fazem parte do movimento, né? Talvez, a gente não vai citar alguns nomes, talvez, mas assim, de que fazem parte do movimento, aderem todas as questões que a gente vai citar aqui, não os colocam como tal, mas quando a gente para analisar exatamente o que você falou, a teologia que aplicam, a forma que aplicam, o que pensam, e principalmente os objetivos finais das coisas que fazem, você vai tirar as conclusões. Assim, deixa eu dizer qual é o foco dessa terceira onda, para que ele fique mais claro, né? Só lembrando, a primeira onda, qual era o foco dela?
Santidade. Santidade. E ela se preocupava muito com a questão escatológica, a volta de Jesus, a iminente volta de Jesus. A segunda onda, ela tinha uma preocupação em cura divina. E começou já a questão do exorcismo, né? A terceira onda se afasta completamente das doutrinas pentecostais clássicas, que nós acabamos de citar, e o foco dela agora passa a ser a questão material, financeira, o bem-estar pessoal, o exorcismo e o materialismo. Então entenda que ela, assim, a primeira onda se preocupava com o céu, a terceira onda se preocupa com a terra. E aí a gente observa essa distinção muito clara. Talvez quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aí, possa agora conseguir dizer assim, eu estou na igreja pentecostal ou neopentecostal? Porque, assim, a igreja que você está, ela tem uma preocupação doutrinária? Ela se preocupa em ter... Tem culto de doutrina? Assim, gente, não é porque... tem porque o pastor ensina um negocinho aqui. Porque ele faz... Gente, é uma preocupação de verdade, uma preocupação de que você olha que a saúde da igreja depende disso, né? Como exatamente o pastor falou, tem um culto de doutrina, tem pelo menos uma escola bíblica, né? Tem o culto dominical, muitas vezes a gente substitui o dia, mas uma escola bíblica, que eu sei que consigo ensinar a criança, né, os princípios bíblicos, até se batizar, se converter e acompanhar isso de forma teológica. Né? Hoje em dia, a gente vê muita gente que vamos batizar, inscreve no link. E não dá, velho. Sou batizado, quer se batizar de novo? Se inscreve no link. E a negada vai fazer. A questão é por quê? Ninguém para perguntar isso, né? Então, como esse movimento de terceira onda, o neopentecostalismo, ele está preocupado com questões terrenas, materiais e passageiras, ela não se preocupa com a doutrina, não se preocupa com a sistematização da sua teologia, nem sequer tem uma teologia. Essa é a verdade, né? Então, quando a gente olha assim, algumas características, nós podemos citar até alguns distintivos, né? Para que a gente fique melhor esse aspecto. Por exemplo, enquanto todo o movimento pentecostal está intimamente ligado à expectativa do céu, à volta de Jesus, a terceira onda do pentecostalismo, o chamado neopentecostalismo, está totalmente ligado a bens terrenos. Essa é a realidade. Você observa as músicas. E aí, um exercício simples para a gente saber se essa música é uma música bíblica ou não, o exercício mais simples é fazer o seguinte. Aí vem uma aula de português, né? Quem é o sujeito da frase? A música que você está cantando, quem é o sujeito da frase? O sujeito, nessa oração, nessa música, é o Senhor Jesus? E assim, a gente não está falando nem de músicas que você vai cantar na tua liturgia do culto, tá? Não é nem só essa questão, porque a gente tem uma questão de músicas que glorifiquem a Deus para você cantar no culto. Mas é músicas, às vezes, que você escuta naturalmente no dia a dia, na tua oração, que não é algo que você olha assim, cara, isso aqui não está falando sobre a minha mudança de vida ou sobre um Deus da qual eu devo seguir, mas está falando de algo que eu devo buscar para mim mesmo, porque eu mereço e porque eu sou bom demais e Deus tem que ter pena de mim, porque eu tentei. E a gente se compadece da gente mesmo, e a gente escuta a música e chora, e é verdade, Deus, eu preciso disso, eu tenho que ter isso aqui, Deus. Aí falar de música vai ficar para um outro quadro nosso, né, que é o texto fora do contexto, e a gente poder falar aí de algumas músicas como Sabor de Mel, Restitui, Tudo Me Foi Tomado, e algumas outras músicas. Mas entenda que assim, isso já vem nesse declínio dessa questão teológica. O neopentecostalismo não se preocupa em avaliar se o seu pensamento é um pensamento bíblico, desde que aquilo satisfaça o anseio de quem escuta. Isso vai acalmar o seu coração, vai trazer paz? Então tudo bem. Chorou, arrepiou e caiu no chão e valeu. Tudo bem. Isso é uma característica do neopentecostalismo. Missão no domingo cumprida. Então entenda, igrejas pentecostais têm uma preocupação teológica. Igrejas pentecostais têm produção teológica. A partir já da primeira onda, eu falei que no início nós não tínhamos uma sistematização, mas a partir da primeira onda, isso passou a ser sistematizado. Então nós temos aí, e a gente pode citar no final aqui alguns livros, né, colocar links de alguns livros,
bons livros de autores pentecostais, falando sobre o movimento pentecostal, sobre os dons, os carismas, fazendo divisão entre o pentecostal e o carismático. Tem muito material bom. Outra questão do pentecostalismo é essa hermenêutica bíblica. Ele vai para a Bíblia, ele vai explicar, assim como nós citamos aqui Atos 2, que Pedro explica aquilo que está acontecendo à luz das Sagradas Escrituras. Então, o pentecostalismo tem essa preocupação doutrinária também. No neopentecostalismo, isso não existe. Agora, uma característica, um dado interessante, né, sobre o neopentecostalismo, é uma das igrejas que iniciou esse movimento aqui no Brasil. Mudou muito de quando ela chegou aqui no Brasil, foi fundada no Brasil, e de como ela é hoje. Um dos fundadores do neopentecostalismo no Brasil é o Robert McAllister. Esse nome, McAllister, já nos é familiar, né? Você já está caçando na sua cabeça de onde é que você conhece esse nome. Ele é o pai do Walter McAllister. O Walter McAllister, ele é aquele idealizador do pentecostal reformado. E aí, ser pentecostal reformado dá assunto para outro podcast, né? A gente entender o que é ser reformado. Fica a curiosidade, fica a curiosidade. Mas só para que a gente se situe. Então, Robert McAllister é quem inaugura essa terceira onda do movimento neopentecostal agora, né? E é dessa igreja que surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Cristo Vive. E aí, hoje, essa igreja, ela é reformada, pentecostal reformada, segundo o bispo Walter McAllister. Então, você vê que mudou muito a igreja, mas o que é o legado dela só é a Igreja Universal e outras igrejas neopentecostais, né? Essas igrejas neopentecostais, como eu já falei, não tem preocupação teológica, não tem uma ortodoxia, falta compromisso com a doutrina bíblica, exalta a experiência, além dos limites hermenêuticos. O que é isso? Ela tem uma experiência, ela exalta aquilo ali. Deixa eu dar um exemplo bíblico disso. Nós temos ali em Atos um episódio onde um jovem cai da janela. E ali está acontecendo um culto. É interessante que o culto está acontecendo, o jovem cai, Paulo faz uma oração, o jovem ressuscita. Se fosse uma igreja neopentecostal, o culto tinha acabado, né? Acabou o culto, irmão. E aí o que é que fazia? Então, tinha dado ênfase à experiência. Botou um louvor e já era. Era. A igreja bíblica, ela entende que é a palavra que sustenta a igreja e não as experiências. Então, uma igreja ela tem que se voltar para a palavra e não para a experiência. Coisa que não acontece nas igrejas neopentecostais. Elas vão sempre... E assim, as pessoas, a gente, o ser humano, sempre tem aquela pergunta, tá, mas qual é o mínimo que diferencia? E a gente tende a buscar assim, aquele meio termo de dizer assim, cara, eu quero... Para eu saber se minha igreja é não, o mínimo que diferencia, tem um negocinho aqui, tem um negocinho ali. Então, a gente dizer uma coisa, a gente tende muito a buscar isso. A dizer, não sou neopentecostal, mas qual é o mínimo que separa uma da outra? Na hora de se perguntar isso, é você se preocupar que você está vivendo o mínimo das graças, das bênçãos de Deus que está vivendo na sua vida. Se é que você está vivendo de verdade. Porque tudo parece não passar de uma experiência programada pelo homem. Porque a gente, desde as músicas mais clássicas de séculos atrás, entendemos que uma criança no ventre de sua mãe, se você colocar uma certa canção, uma certa música, uma certa melodia, ela vai se agitar diferente. As canções, a arte da música, ela é profunda, ela sempre mexe nas nossas ser, naquilo, nossas emoções, né? Ambientes arquitetônicos. Eu, como arquiteto, posso falar assim, de verdade que a gente estuda sobre isso, sobre modos de construtivos, ambientes programados, ambientes formados para te emocionar e te trazer uma experiência que é o que você deseja. Pô, quando você olha para a igreja e você diz, não, Deus está aqui. Quando você se arrepia, quando você chora na presença de Deus, mas você não entende. E aí, na hora que você não entende,
você acha que é sobrenatural? E o sobrenatural é aí que pega muita igreja. Porque na hora foi sobrenatural. E o sobrenatural, porque o que eu não me explico foi de Deus. O problema é que nós não temos que sentir Deus. Se nós formos a um culto, abre aspas, e se eu não sentir Deus, fecha aspas, Deus não está ali? A palavra de Deus, é por isso que nós precisamos da hermenêutica bíblica, do estudo bíblico. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está em todos os lugares. Sim. A palavra vai dizer, o salmista vai dizer isso, que se eu subir ao mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali o Senhor está. E a pergunta dele, como poderei me esconder de ti? Aí alguém vai para o culto e vai dizer, eu não senti Deus? Isso é um culto, não é um culto, o culto não é sensitivo. O culto é para ser compreendido. Racionalizado. Então, assim, a característica que você me perguntou, né? Qual é o mínimo que a gente pode detectar uma igreja neopentecostal? Uma característica do neopentecostalismo é a adoção de práticas judaicas. E não há uma preocupação, por exemplo, com santidade. Então, eles enfatizam muito o movimento, o ato, mas não dão ênfase à santidade. Então, eles dizem o seguinte, unja com óleo, você faz isso, mas não tem uma preocupação com a santidade, não tem uma preocupação com a volta de Cristo. Então, isso é uma das coisas que caracterizam uma igreja neopentecostal. Outra característica de uma igreja neopentecostal pode ser a liturgia dessas igrejas, né? Eles tiram o foco da palavra. Um exemplo prático disso, as igrejas neopentecostais, se você observar, a arquitetura da igreja, ela está focada no homem, para ele se sentir mais confortável, mais agradável. Existe toda uma questão, um aparato tecnológico nessas igrejas. Existe uma ênfase muito grande nos louvores, mas esquece completamente a palavra. E assim, gente, a gente não critica, e óbvio, você ter um bom som é muito bom para a igreja, né? A gente que mora no sertão, cearense aqui, a gente está na época de calor, irmão, você tem um ar-condicionado na tua igreja, é bom. Você tem uma cadeira que você se sinta confortável para você ouvir, é bom. Só que, pelo menos na visão que a gente tem que entender, que isso não é o objetivo. É porque valorizam o louvor em detrimento à palavra. Por exemplo, você vai para uma igreja histórica, só para que a gente entenda, fazer uma comparação com o neopentecostalismo e uma igreja histórica, né? Uma igreja reformada, uma igreja histórica. Você vai para uma igreja reformada, uma igreja histórica, a preocupação é com a palavra. Então, o que quer que aconteça no culto, a liturgia, ela é toda voltada para a palavra. Ela conduz a pessoa que está ali a prestar atenção na palavra. Sim. A liturgia do neopentecostalismo, ela faz com que a palavra seja algo a mais que está na liturgia, que está no culto. Faz parte do movimento do dia. Mas o que é o essencial nessas igrejas neopentecostais? É o louvor, é a atração musical. É você se sentir bem. Outra característica das igrejas neopentecostais é o seguinte. Uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, como é que ela, posso dizer assim, atrai novas pessoas? Uma igreja histórica ou uma igreja pentecostal? Histórica, reformada, pentecostal. Como ela alcança novos membros? Através do evangelismo. Quer dizer, o evangelismo é aquele mais clássico, de que a gente tende a chegar a abordar pessoas, né, nas suas ruas, em alguma estratégia de evangelismo, e aí cada um usa suas estratégias. Hoje a rede social amplifica bastante as suas estratégias, mas com consciência daquilo que você está pregando. Sim. Em detrimento a isso, as igrejas neopentecostais, elas utilizam um bom conceito de marketing. Então tem toda uma questão de marketing por trás de uma igreja neopentecostal. Você observa que eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou falando só da evidência ou da supervalorização disso, né? Eles têm toda uma preocupação
em como vai receber, tem uma padronização, tem uma roupa especial, tem uma cor especial, tem uma equipe toda bem elaborada. Tudo isso é uma característica de uma igreja neopentecostal. Então, por que eles têm tudo isso? Porque o foco dele está na pessoa, no ser humano, está no homem. Mas não se preocupa que esse homem viva de forma santa. Então, em detrimento a isso, não se preocupam com a palavra, não tem uma pregação expositiva, não tem uma sistematização doutrinária. É aquela coisa, né? Você é muito importante para mim durante 2 horas. Porque assim, cara, é uma coisa que, olha que a gente até citou, né? A gente sai de 300 anos ali de história, de um ensinando ao outro, discipulado, santidade, tarará. E tudo isso até sistematizar na primeira onda. Se a tua igreja não te preocupa contigo na semana, e não é só saber, cara, tu tá bem? Mas a gente te preocupar com a tua família, te preocupar com a tua santidade, te preocupar com as suas tentações. Preocupar se você está sendo homem de verdade do teu lado. E essa preocupação é como você vai alcançar a santidade, através da palavra. Exatamente. Né? Se isso passa assim, todas as semanas, pode acontecer uma semana que o teu líder, ele passou uma dificuldade, não te falou contigo. Acontece, somos humanos. Mas se a tua igreja ela não tem um foco em te preocupar e te preparar para isso, irmão, ela pode ter toda a estrutura mais linda do mundo. Você é importante o suficiente para ela durante 2 horas. Porque se você também deixar de ir, se você também não for importante para dentro do sistema da igreja, você vai passar e vai embora. E assim, isso acho que exatamente que caracteriza bastante a igreja dessa forma. São igrejas que são muito voláteis assim, em membros. Que hoje o cara está aqui, outra vez ele está ali, outra vez ele está ali, porque ele vai ficar lá até ele encontrar um lugar mais confortável. A gente vai para um restaurante até encontrar uma comida melhor. Exatamente. E aí quando eu encontro a comida melhor, e isso significa que eu entendo de culinária. Significa que só o meu paladar, que talvez seja deturpado, se sentiu melhor ali. Exatamente. E aí falta um conceito para essas pessoas que vivem pulando de igreja em igreja, o conceito de o que é igreja. E a gente falou aqui que uma das preocupações dos primeiros movimentos era a eclesiologia, é o estudo do que é igreja. Exatamente. Que isso a gente só encontra na primeira onda, um pouco na segunda onda, mas de forma alguma na terceira onda. Você vê um negócio desse, essa questão do neopentecostalismo é tão afastado dessas doutrinas que, por exemplo, uma característica de uma igreja neopentecostal é que ela não tem senso eclesial. O que é isso? Não existe diáconos, não existe o corpo eclesiástico da igreja, não existe diáconos, não existe presbíteros, não existe obreiros, não existe isso nessas igrejas. Existe um que eles chamam, na maioria das igrejas, ou pode ser outro nome, né? Mas são voluntários. E aí é uma característica que as pessoas saltam do voluntário ao pastor. Qual o critério? Não tem critério. Não tem critério bíblico. É o critério que o pastor daquela igreja determina. Então, veja, eles se afastaram completamente da tradição reformada, pentecostal, da Bíblia. Então, essas igrejas funcionam, eu não posso nem dizer assim que de forma episcopal, porque eu estou até colocando um peso nas igrejas episcopais, né? Essa igreja, ela é, na verdade, ditatorial. Rapaz, se você não tem como você ter esse corpo eclesiástico se você não se dedicar a ensinar as pessoas fora daquelas 2 horas, né? A gente tem que ter esse entendimento que discipulado, Jesus gastou tempo com seus discípulos, não foi por acaso. O modelo de Jesus é esse, o modelo que a gente viu os apóstolos aplicando no início da igreja é esse, principalmente Paulo. Porque se você não discipular, irmão, se você não acompanhar o cara, se você não dizer o que o cara tem que ser, se você não bater no cara de vez em quando, irmão, é aqui. Em Paulo, quando ele coloca para Tito, cara, é esse que o nível. E não é um nível baixo. Olha, você quer ver essa questão de que essas igrejas abandonaram completamente a ideia bíblica? O cristianismo é a única religião que exige dos seus membros um conhecimento intelecto daquilo que ele se propõe. A gente vai ver a palavra de Deus dizendo que nós precisamos dar resposta a toda e qualquer pergunta que se faça acerca da nossa fé. Qual outra religião que vai dizer isso? Mas aí você chega no movimento neopentecostal e faz perguntas mais básicas. Eu citei já aqui
Como é que acontece, por exemplo, a salvação? A pessoa não consegue falar disso, não consegue citar o mecanismo de salvação. Qual é a mecânica da salvação? Se você faz outras perguntas, por exemplo, o que é que se comemora no final de outubro, dia 30 de outubro? O que é que se comemora? Muita gente não vai saber o que é. E por outro lado, e não sabe responder os básicos da fé, eu vou colocar assim a água da fé, mas se engasga você qualquer data comemorativa, se engasga com algumas besteiras que se colocam de forma cultural. Então, e assim, a gente aqui que vive no interior e na nossa região no Nordeste é muito cultural, né, por uma região muito religiosa, realmente assim, se comemorar tanta coisa, né, de santo, feriado, sabe-se lá o quê. E você, cara, não, isso aqui é pecado e, meu Deus do céu, você vai morrer e vai pro inferno se você fizer parte disso aqui. Isso te priva da tua família, te priva de você viver muita coisa. Exatamente. E te separa, te segrega assim de uma forma absurda de um todo. E isso com qual pensamento? Eles são anti-intelectuais. O intelectualismo dentro dessas igrejas não é compatível com ela. Então, o que é que eles vão dizer? A letra mata. Uhum. Ao contrário do que a gente já citou aqui, que a Bíblia nos instrui a termos informação, ao legado da reforma, aonde tem uma instrução para que nós possamos crescer no conhecimento, a própria palavra de Deus vai dizer isso, precisamos crescer, precisamos conhecer mais. Dentro dessas igrejas neopentecostais, tem aquela questão de que a letra mata, e o que é pior, não toque no ungido do Senhor, né? Então, tem tudo isso. Essas são características dessas igrejas neopentecostais. Então, eu acho que as pessoas já podem dizer assim, opa, peraí, eu acho que eu consigo agora avaliar se eu estou dentro da igreja pentecostal ou neopentecostal, né? Eu acho que a gente consegue já dar uma avaliada, acho que a nossa conversa aqui foi bem clara, né, bem expositiva, assim, sobre a diferença entre um e outro, né, mas que nossa conversa é realmente buscar um esclarecimento para a própria igreja, porque hoje aquilo que a gente vê nos números não corresponde ao poder que os números poderiam ser. Porque Sim. A gente vê um país que se diz cristão e cresce absurdamente, não sabe votar. A gente vai ver esses próximos dias das eleições, está vendo perto de eleição, aí não sabe votar, não sabe separar o que deve fazer, o que não deve, enlouquece com isso, trata isso como um pecado absurdo da vida ou não se importa. E isso esses números não são convertidos na mudança de vida, ou seja, não retém a santidade. Meu filho, eu acho um problema o neopentecostalismo. Algumas pessoas podem dizer assim, mas as pessoas pelo menos estão se convertendo lá e isso é coisa boa. Não, elas estão se convertendo apesar delas e não por causa delas. A pergunta é a quem? Mas estão se convertendo, embora lá possa haver salvação, acredito que algumas Sim. pessoas são salvas lá, mas elas estão se convertendo lá apesar disso tudo. Uhum. Agora, o que é pior é que esse movimento ele já influenciou e tem influenciado igrejas históricas, igrejas pentecostais principalmente. Então, é muito comum hoje nós observarmos algumas mudanças. Você quer ver algumas coisas que a gente fala e não se dá conta de que isso não é do movimento pentecostal, não é do movimento reformado, não é do movimento histórico. Vem de onde? Da terceira onda, o neopentecostalismo. Eu vou dar alguns exemplos assim. Vamos subir um monte para orar. Onde é que você tirou isso? Tem base bíblica? Vai saber. Então, vem só desses movimentos. Você quer ver outra coisa? Há campanhas de tantos dias de oração. Tem base bíblica para isso? Culto pet. Ou culto qualquer coisa. Vem de onde essas ideias? A gente deve se preocupar, assim, com determinadas áreas da sociedade, seja as crianças, seja as mulheres, mas a gente vai voltar sempre ao primeiro ponto da primeira onda. O objetivo não é esse, gente. O objetivo é a santidade. Talvez a gente faça um culto para os homens, um culto para as mulheres, um culto para as crianças. É uma linguagem, é um tema específico, seja a sexualidade, seja a masculinidade, mas que a tua masculinidade vive de forma santa, a tua feminilidade vive de forma santa, a tua criança vive de forma santa, entendeu? E esse, assim, é o principal foco da igreja, é viver em santidade, na expectativa da volta de Cristo. E assim, a gente podemos ter uma estrutura de igreja? Podemos. Tem uma igreja organizada. Tem uma igreja que você possa receber as pessoas. Sim. Mas se a tua igreja para ali,
Se a tua igreja não consegue te manter, a igreja tem uma célula, tem um GC, tem um pequeno grupo, tem aquilo ali. Mas o fato de vocês se reunirem outro dia da semana, isso é discipulado. O discipulado é você saber e confiar na pessoa do outro lado, que aquilo que eu falo, cara, vai ter alguém para te ajudar a levantar. Ande junto com o outro, o ferro vai se afiar também. E você vai crescer. Você vai se aprimorar na graça, no poder, no conhecimento, para a glória de Deus. É viver em santidade. Se não, eles não têm que te acompanhe, que ela não te incentive. Talvez só se intrometa na tua vida, do dia para a noite, porque você viveu alguma coisa errada, tá vendo na igreja da Venezuela. Não tem como. Essa característica das igrejas neopentecostais, essa intromissão, como você diz, na vida dos membros, né? Uhum. Por exemplo, eu passei uma situação assim, posso dizer que vexatória. Por quê? Recebi algum tempo atrás uma pessoa que dizia que não tinha vindo dessas igrejas neopentecostais. Passou um tempo aqui na igreja e o filho dele foi querer namorar. Ele me convidou, eu não sabia, me convidou para o jantar. Eu chegou lá, era para que eu autorizasse ou não autorizasse o namoro do rapaz com uma moça que também era crente. Então, assim, é essa estrutura que às vezes a gente esquece de olhar. Vamos olhar o que a Bíblia diz. Aí o que nós temos aí nessas igrejas? Tem essa estrutura rígida que o pastor é quem é o profeta, é um semideus, na verdade, né? Como se Deus falasse com ele, ele é quem vai dizer se eu vou viajar, se eu não vou viajar, se eu vou para trabalhar, se eu vou, com quem eu vou casar. Tem a questão do judaísmo dentro das igrejas, ungir coisas, ungir animais, ungir casas. As pessoas não entendem que a bênção do Senhor está sobre nós, é o que a palavra de Deus diz. Se nós formos fiéis ao Senhor, a bênção do Senhor vai nos acompanhar aonde quer que nós estejamos. E nós não precisamos desse semideus, né? A palavra de Deus vai dizer que nós agora somos sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, somos adquiridos por Deus. Isso. E às vezes nós esquecemos isso, e aí nós não nos damos conta de que nós estamos completamente fora da vontade de Deus e às vezes sujeito a uma pessoa que não conhece ou que despreza a palavra de Deus e vai usar de um autoritarismo que a palavra de Deus, que Deus não deu. As pessoas viram reféns porque, voltamos ao Peronda, não se esclarecem na própria palavra. Não se voltam, não se entende, não se aprende, e aí você precisa de um aval de alguém, supostamente, ou muitas vezes realmente o pastor, ou superior a você, para dizer que você está certo ou que você está errado. Porque nós não criamos crentes confiantes na palavra de Deus, na fé em Deus. E aí você não sabe se vai namorar, se vai casar, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, ou com quem, porque ela não tem o conhecimento ou consegue definir isso na própria vida. E quais os problemas que nós temos com essas igrejas neopentecostais? O problema é que as pessoas vão para a igreja neopentecostal e lá acreditam o seguinte: se você tem um problema, se você tem uma doença, se você está passando por uma situação difícil, porque você está em pecado, porque você não tem fé, porque a evidência de que Deus está abençoando é de quando tudo vai bem. Então, se tudo não está bem na sua vida, ou é porque você não tem fé e é por isso que Deus não está lhe abençoando. Mas as pessoas esquecem de olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dar a contar uma história de um homem que a Bíblia diz que não havia homem mais justo do que ele, Jó. Como é que a gente vai falar de Jó para esses movimentos neopentecostais? Porque a palavra de Deus vai dizer que Jó era um homem justo, que não tinha um homem mais íntegro do que ele. E ele passou por tudo aquilo. Palavra do próprio Deus. Exatamente. Então, qual é o problema dessas igrejas? Essas pessoas vão ter uma fé na fé e não no Senhor Jesus. Elas não serão capazes, por exemplo, de enfrentar situações adversas, porque elas acreditam que Deus só estará com ela quando a situação for favorável. Quando, na verdade, o texto bíblico vai nos ensinar que, independente da situação adversa que nós estamos enfrentando, o Senhor está conosco em todos os momentos. E que a nossa esperança não está nessa terra, mas está no Senhor. Que nós venhamos a ter ou não alguma coisa, nós estamos em Cristo e Ele tem o poder, todo o poder está nas suas mãos. Amém. Acho que ficou tudo esclarecido, a gente conseguiu entender bastante, você tem uma certeza que você consegue já ir começar a avaliar
Como é que você está vivendo? O que você tem visto na sua vida? Eu acho que isso aqui foi muito bênção para nós, né? Para a sua vida aí, que você seja sempre abençoado. Pastor, eu queria que você deixasse uma palavra para o pessoal que nos assistiu, que nos ouviu agora aqui, nos ouviu, que eles possam aí receber uma palavra do Senhor para a gente poder encerrar. O meu conselho é que se voltem à palavra de Deus, busquem a palavra de Deus para a orientação final da sua vida. A palavra de Deus, ela é instrumento de Deus para tudo aquilo que nós necessitamos. Então, se volte à palavra de Deus e às práticas espirituais conforme a palavra de Deus. Oração, jejum, leitura da palavra, consagração ao Senhor, e que você possa meditar nessa palavra dia e noite. Amém. E a gente fica por aqui. Quero te pedir mais uma vez que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você nos siga nas nossas redes sociais e te dizer que foi um prazer enorme estar com você aqui. Seja você a hora que você está assistindo, o momento que você está assistindo na sua vida, que isso aqui tenha sido bênção para você. Continue nos acompanhando, porque a palavra de Deus ela é rica demais, tem muita coisa para você e a gente está aqui disponível a sempre ser bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Então, que Deus abençoe a sua vida, aonde você estiver, no horário que você estiver, e a gente se vê em breve e até mais.